preço da exaltação de Deus. Meus queridos irmãos e amigos, recebam a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o pastor Lorival e eu estou aqui para trazer uma mensagem de Deus para a sua vida neste instante. Vamos ler aqui dois versículos que se encontram aqui no livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículos 1 e 2, que diz assim: E apareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o reino não sofresse dano. Meus queridos, qualquer pessoa, ela gosta de ser exaltada por Deus. O homem, ele gosta de alcançar os benefícios, a bênção, a prosperidade, o milagre, a providência. E baseado no texto, ele fica muito feliz quando Deus o exalta. Quando o homem exalta, muitas das vezes não permanece. Mas quando Deus exalta, aí está exaltado. Este é um dos motivos pelos quais nós queremos a exaltação de Deus para a nossa vida. Mas não podemos esquecer algo muito importante, que para alcançar a exaltação de Deus, existe um alto preço. A Bíblia Sagrada diz que o nosso amado Jesus, ele esvaziou-se a si mesmo, ele deixou toda a sua glória e veio a este mundo para sofrer e padecer como todos os homens padeciam, como todos os homens padecem. Então, para ele obter a exaltação que ele tinha anteriormente, essas expressões estão lá em Filipenses capítulo 2, ele teve que passar por todas essas dificuldades. Mas a Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente. Então, a exaltação de Deus nas nossas vidas, ela acontece ao seu tempo, mas existe um alto preço. E todo aquele que está disposto a pagar, este pode alcançar o benefício. Mas sem alto preço, não tem exaltação de Deus. Pois bem, meus queridos, Daniel, ele era um homem de Deus. Ele era uma pessoa temente a Deus, ele era uma pessoa sincera. E por ter essas qualidades, o rei Dario colocou ele como presidente ali de todos aqueles 120 príncipes que dominava toda a administração política do reinado de Dario, rei da Pérsia. E estes homens, eles tinham uma grande autoridade no reino. E Daniel, ele era um homem de Deus e estava nesta posição. Só que ele passou por grandes lutas nesta posição. Mas existia um propósito de exaltação na vida de Daniel. Mas ele teve que passar por 3 grandes pelejas na posição a qual o rei o colocou, para depois, e só depois, alcançar a exaltação de Deus. A primeira peleja que ele passou foi a seguinte, está no versículo 4. Ele foi invejado. Meus queridos, todos nós sabemos que a inveja é obra da carne, mas o inimigo, ele é oportunista. Ele gosta de levar as pessoas a invejar as outras pessoas. E no caso aqui do texto, elas invejaram Daniel, porque ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo. Meu querido irmão, minha amada irmã, você que está assistindo esta mensagem, você que tem a graça de Deus em sua vida, você que tem o Espírito Santo, você que tem a unção de Deus em sua vida, você pode ter certeza, o inimigo vai trabalhar
para que alguém lance a inveja contra você. Então ele foi invejado porque tinha o Espírito Santo. Ele foi invejado também porque ele tinha promessas de Deus. Olha, meus queridos, que coisa terrível. Deus promete abençoar e a outra pessoa começa a invejar. A inveja nada mais é que a incapacidade de fazer o que a outra pessoa está fazendo. Logo então, lança-se a inveja para que aquela pessoa enfraqueça e deixe de fazer o que faz. A inveja é a incapacidade. Meus queridos irmãos, e ele foi invejado porque ele tinha promessas de Deus. Ele foi invejado também, sabe por quê? Porque ele era uma pessoa reta, ele era uma pessoa correta, ele não era, como muitos outros, corrupto no reino. Não, a Bíblia diz que ele fazia tudo direitinho. Eles chegaram a ficar um bom tempo procurando alguma falha em Daniel, mas não encontrou. Sabe por quê? Porque ele era um homem reto. Ser reto atrai inveja. Ser cheio do Espírito Santo atrai inveja. E ter promessa de Deus atrai inveja. Mas todas essas coisas, meus queridos, elas caem por terra. Sabe por quê? Porque quem fez a promessa foi Deus. E quando Deus fala, o inferno se cala. Quando Deus fala, a inveja cai por terra. Então, a primeira luta que Daniel passou foi exatamente esta. Ele foi invejado. A segunda peleja ou luta que Daniel passou foi a seguinte: ele foi perseguido. Meus queridos, e ele foi perseguido, sabe por quem? Por príncipes, presidentes, prefeitos, governadores, capitães. Gente grande tentando destruir o homem de Deus. E por quê que eles estavam querendo isso? Porque Daniel era diferente. Daniel, ele tinha se destacado entre todos eles. E a Bíblia diz que o próprio rei Dario estava pensando em colocar ele ainda numa posição mais elevada. E aqueles homens começaram a persegui-lo. A inveja só não foi suficiente. Começaram agora uma cerrada perseguição contra o homem de Deus. Aí chegaram até o rei Dario, perante o rei Dario, e falou: olha, rei Dario, nós estamos pensando em constituir um decreto pelo qual toda pessoa, durante 30 dias no teu reino, não venha fazer nenhuma petição, nenhuma oração, nenhuma súplica a qualquer Deus ou a qualquer outra pessoa que não seja o Senhor. Por que eles falaram isso? Eles queriam que o rei fosse exaltado, honrado, mas não, meus queridos. Eles só falaram isso porque eles estavam com inveja de Daniel. Porque Daniel, ele era um homem que tinha propósito diante de Deus, como já foi dito. Daniel, ele era um homem cheio da graça, do Espírito Santo, e ele era correto, ele era certo, ele não apoiava o erro. Então eles fizeram todo esse decreto e pediu para o rei assinar. E o rei, assim que assinou, eles foram correndo até a casa de Daniel. Sabe para quê? Para ver o que Daniel estava fazendo. Porque Daniel, ele tinha um costume que aquelas pessoas não entendiam, muito menos aceitavam. Qual é o costume, pastor? 3 vezes ao dia, oração ao Deus do céu. E eles, pegando esta situação, levaram até o rei Dario este decreto, proibindo qualquer pessoa a fazer qualquer oração, qualquer pedido a qualquer homem, ou a qualquer divindade, ou a qualquer rei. E estes homens chegaram até Daniel, e Daniel estava lá orando, como antes costumava fazer. Aí eles levaram até o rei Dario Daniel, dizendo: este homem está violando a sua ordem, ó rei. Então, meus queridos, ele passou aqui por uma perseguição
terrível, travada. Mas Deus estava com ele. Deus estava vendo tudo. Eu não sei, meus queridos, a perseguição que você está passando, mas de uma coisa eu tenho certeza: se você for uma pessoa reta, correta, como Daniel, não se preocupe. Deus está te vendo e o momento da tua vitória, da exaltação de Deus na sua vida vai chegar. Então Daniel, em segundo lugar, ele foi perseguido por gente grande. E a terceira peleja ou grande luta que Daniel passou foi a seguinte: Daniel foi para a cova dos leões. Ah, meus queridos irmãos, quando eles trouxeram Daniel até o rei, falando que Daniel havia violado uma lei que o rei havia assinado. Na realidade, aquele decreto, ele não foi projetado pelo rei, foi projetado pelos homens que estavam tentando destruir Daniel. E o rei só assinou, porque o rei concordou com todo o argumento que eles trouxeram até ele, obrigando qualquer pessoa a fazer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem no espaço de 30 dias. Então o decreto estava assinado. Eles trouxeram Daniel e falou: este homem, ó rei, viola as tuas leis, não faz caso das leis dos medos e dos persas. Aí, meus queridos, o rei Dario até tentou inverter a situação, tentou livrar Daniel, mas não tinha como. Sabe por quê? Porque a lei havia sido criada, havia sido protocolada e assinada. Não podia revogar. E o que eles fizeram então? Jogaram Daniel na cova dos leões. Meus queridos, às vezes a gente nesta vida passa por dificuldades que às vezes nós não entendemos. Às vezes até mesmo questionamos a Deus: Senhor, mas por quê? Por que eu estou passando por esse processo? Eu tenho me esforçado. Às vezes, queridos, nós não falamos isso para nos gloriar ou exaltar nós mesmos, não. Mas às vezes nós até indagamos a Deus: Senhor, mas eu estou aqui firme no propósito perante o Senhor. Por que eu estou passando por esse processo? Por que eu estou passando por esse tipo de luta? Meus queridos, como já foi dito, Daniel, ele era um homem de Deus. Mas ainda assim, o Senhor permitiu acontecer tudo o que aconteceu na vida dele. Sabe por quê? Porque Deus queria exaltar. Lembra lá, preço da exaltação de Deus. As coisas, meus queridos irmãos, nas nossas vidas, vinda da parte de Deus, é bênção e vitória. Mas existe, meus irmãos, um preço, sabe para quê? Para a gente valorizar. Se o Senhor não permitir o preço, a peleja, a dificuldade, jamais valorizaremos aquilo que o Senhor nos dá. E o Daniel aqui, ele foi lançado dentro da cova dos leões e ficou lá a noite inteira. Mas a Bíblia Sagrada diz, oh maravilha, que assim que Daniel caiu dentro da cova dos leões, o Senhor Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Então Deus, ele não livrou Daniel da cova, Deus livrou Daniel na cova. Porque se Deus tivesse livrado Daniel da cova dos leões, os inimigos de Daniel não teriam ido parar no lugar dele. Aí o mistério, meus irmãos. Às vezes Deus permite a gente ir até o limite, até o último. É porque através daquela experiência, Deus nos fará crescer ainda mais. Daniel caiu na cova, ficou lá a noite inteira. O rei Dario, por sua vez, grandemente preocupado, passou a noite inteira jejuando e, de certa forma, mesmo não conhecendo Deus, o Deus verdadeiro, intercedendo por Daniel. E quando o dia amanheceu, ele foi lá correndo, perto da cova dos leões, e de lá de fora, ele começou a gritar: Daniel, servo do Deus vivo, por acaso, Daniel, o seu Deus pôde te livrar? E ele ficou ouvindo, meus queridos, se Daniel falava alguma coisa, na esperança de que ele não houvesse morrido.
Mesmo, meus irmãos, caindo dentro de uma cova cheia de leões, é só um milagre. De repente, Daniel grita lá de dentro da cova: ó rei, vive para sempre. O meu Deus é quem sirvo, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Sabe por quê? Porque foi achada em mim inocência diante dele e diante de ti, ó rei. Também não tenho cometido delito algum. Oh, meus irmãos, agora chegou a hora da exaltação completa. Sabe qual foi? O rei mandou tirar Daniel e sabe o que aconteceu agora? O rei falou: olha, todas essas pessoas que se levantaram contra Daniel vai ser lançado na cova. Meus queridos, os mais beneficiados nessa história foram os leões, porque todos aqueles homens, príncipes, presidentes, governadores, prefeitos, capitães, foram lançados dentro da cova dos leões, no lugar de Daniel. E também todos os seus familiares. Vejam, meus queridos, a que ponto a pessoa, quando é ruim, chega. Pode até prejudicar os seus familiares. E foi o que aconteceu. Todos morreram. Aí Daniel foi erguido ainda mais no reino. É assim que Deus faz. Só que nós não podemos esquecer, existe um preço. Se você, meu querido irmão, minha amada irmã, está disposto a pagar o preço, mas entenda uma coisa: permanecer fiel. Não pode, no momento da dificuldade, da provação, começar a murmurar, começar a reclamar, começar a falar. Isso é muito normal nas nossas vidas. Deus me abandonou, Deus não é comigo. Isso, meus queridos irmãos, vai tardar a vitória na sua vida. Creia tão somente em Deus e persevere. Pastor, mas está difícil. Foi difícil para Daniel também. Foi difícil para esse homem terrivelmente. Meus queridos, ele estava já em uma posição de destaque, mas fizeram de tudo para tirar ele de lá. Tiraram ele de onde ele estava e colocaram ele dentro da cova. É o fim. Estes eram os pensamentos deles. Vamos destruir Daniel. Precisamos acabar com ele. Mas Deus estava vendo Daniel e Deus estava com Daniel. Aí o rei exaltou ele ainda mais. Então, meus irmãos, meus amigos que estão assistindo esta mensagem, se você quer a exaltação de Deus para a sua vida, a primeira coisa que você precisa fazer é ter um propósito com Deus. Isso é indispensável. Se não tiver propósito com Deus, o leão come. Se não tiver propósito com Deus, o leão destrói. Baseado na história de Daniel, passa por essas 3 dificuldades. A primeira, inveja. A segunda, perseguição. E a terceira, cova dos leões. Passe por essas dificuldades que você verá a exaltação de Deus na tua vida de uma maneira sobrenatural. Meus queridos, foi Deus que exaltou Daniel, como muitos outros. Deus exaltou também, mas como estamos falando da história de Daniel, foi Deus que exaltou. Então, se você quer também a exaltação de Deus, passe pela provação, passe pelas pelejas, pelas dificuldades, sem reclamar, sem murmurar e muito menos sem desistir. Porque se desistir, não haverá milagre, vitória na sua vida. Lembre-se, meus queridos irmãos e amigos, o preço da exaltação de Deus. Deus abençoe a todos, meus irmãos e amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aí o seu like, o seu comentário. Meus irmãos, isso nos ajuda muito, tá bom? E Deus vai te recompensar grandemente. Deus abençoe.